Então, continuando aqui, né? Nós vamos falar agora sobre denotação e conotação, página 151, ok? Então, peguem o material aí de vocês. Então, vamos lá. A linguagem, ela é o maior instrumento de interação entre os sujeitos, tá? Então, o sujeito socialmente aí organizado, né? Isso porque a linguagem, ela possibilita a troca de ideias, né? A circulação de saberes e faz aí a intermediação entre todas as formas de relação humana, tá? Então, quando nós queremos aí nos expressar verbalmente, seja, né, de maneira oral, né, que é a fala, seja na forma escrita, né, recorremos às palavras, recorremos aí às expressões e enunciados de uma língua, né, os quais atuam em dois planos de sentidos distintos, que é o denotativo, né, que é o sentido literal da palavra, tá? Expressão ou enunciado, e o conotativo, que é o sentido figurado da palavra, seja expressão ou enunciado, né? Então, nós temos aí a denotação, né? Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada no seu sentido literal, né? Ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, tá? Então, expressões e enunciados de uma língua. Então, em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, é o sentido dicionarizado das palavras, tá? Então, o sentido denotativo é utilizado aonde? Em produções de texto, né? Que tem a função referencial, né? Que tem o objetivo de transmitir informações, argumentos, orientar a respeito de diversos assuntos, como é o caso aí da reportagem, os editoriais, artigo de opinião, resenha, artigo científico, ata, memorando, receita, manual aí de instrução, bulas de remédio, entre várias outras aí, né? Então, esses gêneros aí discursivos, textuais, as palavras são aí utilizadas, né, para fazer referência a conceitos, a fatos, a ações em seu sentido literal, né? Então, por exemplo, eu falo assim: a professora pediu aos alunos que pegassem o caderno de geografia, né? Eu estou falando aí no sentido, né, real, no sentido literal, né? Quando eu falo assim: a polícia capturou os 3 detentos que haviam fugido da penitenciária de Santa Cruz do Céu, eu estou dando uma informação real, uma informação aí literal. Quando eu tenho aí também a conotação, então, quando a linguagem está no sentido conotativo, certo? Significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, né? Ou seja, aquele cujas palavras, expressões ou então os enunciados, né, ganham um novo significado em situações. Então, de contextos aí particulares de uso. Tá? Então, o sentido conotativo, ele modifica o sentido denotativo, que é o literal, né, das palavras e expressões. Né? O que ele faz? Ele resignifica essas palavras, esses sentidos. Tá? Então, é possível aí encontrarmos, né, uso da linguagem conotativa nos gêneros discursivos textuais primários, né? Ou seja, nos diálogos informais do nosso cotidiano, né? Em discursos aí literários e publicitários, né? Que a linguagem conotativa ela aparece com maior expressividade. Então, a utilização
da linguagem conotativa nos gêneros aí discursivos, literários e publicitários, elas ocorrem para, né, que se possa atribuir mais expressividade nas palavras utilizadas, nos enunciados aí, e nas expressões, né, causando diferentes efeitos de sentido nos leitores e aí nos ouvintes, né. Por exemplo, tem um poema do Luiz Vaz de Camões que né, tem um trecho que ele faz referência muito a essa expressividade conotativa. O amor é fogo que arde sem se ver, né? Então, esse sentimento, o amor, é utilizado aí em uma linguagem conotativa, né? Em uma linguagem figurada. Porque o amor, ele não arde, ele não é fogo que arde sem se ver, né? Isso é uma expressão conotativa, né? Então nós temos o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, né? Então nós podemos perceber aí a expressividade conotativa, porque é algo irreal, é algo, né, é algo conotativo, não é real, né? Então, nós temos aí, ok, essas diferenciações aí do que é conotativo e o que é denotativo. No nosso texto aqui do livro, nós também temos, né, vocês vão fazer a leitura também dessa página, né, que tem aí alguns conceitos, certo? Aqui, ó, denotação corresponde ao sentido literal das palavras. Quando nós falamos em denotação, nós estamos falando no sentido ali do dicionário mesmo, do significado do dicionário. E a conotação, né, ela ocorre quando uma palavra não é usada em seu sentido literal. Portanto, a conotação diz respeito a uma maneira pessoal de ver o mundo, as pessoas e as situações, né? Por isso que algumas palavras aí, ou expressões que usamos na nossa comunicação diária são muito ricas semanticamente, né? Por isso, o sentido delas depende do contexto em que são usadas. É o que ocorre, por exemplo, com o termo vacas magras nessa frase, né? As vacas magras não são boas produtoras de leite. Nesse exemplo, dizemos que o termo vacas magras foi empregado com o sentido denotativo, com o sentido real, né? Isto é, no seu sentido literal, né? No sentido básico. Quando nós temos na frase Joana viveu uma infância de vacas magras, né? Dá o sentido aí da expressão, né? De conotativo, né? Porque nós precisamos contar com nossos conhecimentos de mundo, né? Nossa experiência cultural para entendermos que vacas magras aí significa o quê? Dificuldades, pouco dinheiro, né? Então isso aí é utilizado nas expressões conotativas, certo? Então agora nós vamos fazer aí, vocês vão fazer a atividade da página 152 a 159, para que na próxima aula a gente consiga aí fazer a nossa correção, ok? Então um beijo e até a nossa próxima aula.